Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. 6 de sistemática, então a gente vai trabalhar hoje o reino Fungi, o reino dos fungos, no qual a gente vai observar aqui um reino que tem muitas características semelhantes aos animais, até porque eles são originados a partir do mesmo indivíduo, que seria um protozoário ancestral. Lembrando que os protozoários eram unicelulares, eles eram heterótrofos e eram eucariontes. A gente vai ver essa semelhança aqui. Então os fungos podem ser unicelulares, como é o caso da levedura, podem ser pluricelulares, como é o caso daqueles cogumelos padrões que a gente observa por aí. Eles são sempre eucariontes e são sim heterótrofos. A gente vai ver já que é um tipo de nutrição um pouco diferente. Agora, o grande destaque que a gente poderia dar aqui para esses fungos em relação aos animais, eu deixo aqui embaixo, ó, que é a parede celular de quitina. É algo que a gente vai observar apenas, tá, nesse grupo. A quitina aparece no exoesqueleto dos artrópodes, mas aqui como parede realmente é uma coisa muito específica desse grupo. Inclusive, quando cai no vestibular em geral, alguma característica distintiva desse reino, em geral a gente está falando da parede celular de quitina. Tá? Então muita atenção à presença dessa parede. Lembrando que a parede aqui, a gente comenta lá em sistemática 1, é uma vantagem em parte porque protege a célula, mas é uma desvantagem porque limita muito o formato dessas células, o que acaba tornando esses seres muito simples, tá? Em relação à sua nutrição, tem muito a ver com o seu formato. Então vejam que aqui o fungo ele tem basicamente duas partes. O corpo de frutificação, aqui no meu desenho está em azul, e o micélio vegetativo está aqui em vermelho. Tudo é formado por hifas. Hifas são células fúngicas, essas células que têm formatos muito simples, geralmente finos e alongados. Agora, essas hifas, essas células, formando o micélio vegetativo, a gente está falando da estrutura que fica no subsolo, tá? Então o micélio vegetativo é a parte permanente, a parte perene do fungo, onde a gente vai observar ele crescendo, crescendo, crescendo por expansão. Como que ele faz esse crescimento por expansão? Ele vai desenvolver corpos de frutificação, que a gente chama popularmente de cogumelo, que vão liberar esporos, tá? Esses esporos, por sua vez, vão acabar formando novas hifas, tá? Então veja que aqui a gente tem o desenvolvimento da formação de esporos. Lembrando que aqui a gente vai ter os núcleos se fundindo, já explico por quê. E a formação aqui do zigoto, ela é seguida, como a gente viu lá na fase de ciclos, por uma meiose pós-zigótica, uma meiose zigótica, na qual a gente vai formar uma série de núcleos haploides que vão dar origem aos esporos dos fungos. Esses esporos germinam e formam hifas que são haploides. Essas hifas haploides têm duas subcategorias, elas podem ser mais ou menos. E essa categoria de mais ou menos aqui é porque depois elas vão se fundir. Então repara que o fungo, em sua vida, ele gerará um ser vivo haploide. Mas durante o momento que ele vai multiplicar-se, ele vai acabar fundindo esses núcleos das hifas, formando o núcleo diploide, que é muito momentâneo, tá? Isso é mais a nível de aprofundamento, é raro cair, e esse não é o padrão para todos os fungos, tá? Isso aqui é mais comum dos basidiomycetos, que a gente vai ver já quem são eles. Agora, isso tem muito a ver também com a nutrição, porque o corpo de frutificação ele é temporário, ele não vai ficar ali para sempre. Então, o que é a parte perene mesmo é o micélio vegetativo, e que forma esses grandes assim conjuntos de hifas, no qual a gente vai ver esse fungo sem um formato corporal padrão, com um tubo digestivo, uma boca, um ânus. Então, eles não conseguem fazer uma digestão dentro do corpo, eles fazem uma digestão extracorpórea. Eles lançam as enzimas para o ambiente, ali as enzimas vão atuar, digerir o alimento e depois eles absorvem o alimento já digerido. Eles são muito importantes na decomposição. E quem é o outro grupo que também trabalha nisso? São as bactérias. As bactérias aqui são excelentes competidoras, concorrentes dos fungos. E elas se aproveitam do fato do fungo fazer essa digestão extracorpórea, porque ajuda para as bactérias no sentido que a digestão já ocorre, tá? E em relação ainda a nutrição, eles guardam nutrientes para o futuro, que já é bem interessante, coisa de pluricelular, e eles vão armazenar na forma de glicogênio, mesmo tipo de reserva dos humanos e dos animais, tá? Então mostra aí mais uma semelhança entre esses dois grupos, tá? Em relação ao grupo dos fungos, aqui no caderno eu botei lá no finalzinho, mas aqui eu quero só dar uma passada, porque isso aqui já não cai há bastante tempo, tá? Então é mais a nível de aprofundamento, pensando no máximo em FUVEST, Unicamp. A gente tem dois grupos mais famosos, tá? Que são os ascomicetos e os basidiomycetos.
Os ascomicetos, que aí o exemplar mais famoso é a levedura, mas a gente pode pensar também na orelha de pau, ela vai liberar esporos para um corpo de frutificação, assim como a gente viu aqui, tá? E a gente vai ter depois também a possibilidade de um brotamento, ou seja, a partir ali daquela hifa, eu posso fazer a multiplicação por mitose, criando então o crescimento do fungo por brotamento. Os basidiomicetos também vão fazer isso, a diferença é que para a formação ali dos esporos a gente vai ter essa formação e fusão de hifas, tá? Perdão, aqui tá hifas, é hifas, que vão depois formar então as estruturas ali do corpo de frutificação. É o clássico champignon, é o shiitake, shimeji, aqueles que em geral a gente tem na nossa dieta. Cuidado, porque sim, alguns estão na nossa dieta. Esse exemplar que está aqui na foto, que é até usado lá naquele joguinho do Mario Bros, ele vai ser alucinógeno, tá? Por isso que até no joguinho ele cresce de tamanho. Na verdade, aquilo é ele imaginando na história do criador do jogo. A gente tem outro grupo que é menos famoso de nome, mas famoso do seu exemplar, que é o mofo e o bolor também, que são dois grupos aí de fungos importantes no nosso cotidiano, que em geral estão associados ao apodrecimento de alimentos e associados também à degradação de móveis, né, e de parede, que é o mofo e o bolor. Eles se reproduzem sim por esporos, mas os esporos vão partir do próprio micélio, então não forma corpo de frutificação. E a esse grupo a gente dá o nome de zigomicetos. A gente tem agora dois mais desconhecidos. Desconhecidos ou de nome, tá? Inclusive os quitridiomicetos a gente não tem nenhum exemplar famoso, tá? E os deuteromicetos, assim, pouco conhecidos de estrutura. A gente não consegue estudar muito eles, não são muito numerosos, a gente não entende muito como eles se reproduzem, tá? A gente tem aqui nos quitridiomicetos uma reprodução também por esporos, só que os esporos aqui são flagelados, nadantes, tá? Então, em geral, a gente está falando aí de ambientes mais chuvosos. E os deuteromicetos, esse aqui pouco se sabe sobre a reprodução, mas a gente sabe que eles fazem reprodução sexuada. Isso a gente tem certeza. E a grande maioria são parasitas, tá? Então vão acabar infectando aí hospedeiros. É o caso da Candida albicans, que vive no nosso corpo e que causa candidíase, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, tá? Agora, lembrando, em relação a esse ciclo reprodutivo, isso aqui acaba sendo mais cobrado por ser do grupo mais famoso, que é dos basidiomicetos, que acaba que hoje, como o vestibular não cobra os subgrupos, trata como se fosse um grupo por igual, o que não é bem verdade, tá? Mas em geral a gente vai ter a formação de esporos, a germinação dos esporos e fusão de hifas, tá? Esse é um padrão da grande maioria dos fungos. Agora, em relação a esses fungos, é importante que a gente entenda que o que mais aparece em prova mesmo é a relação das associações mutualísticas, que são associações entre dois seres vivos que vivem de forma aí a cooperar, então é positivo para ambos, mas eles são dependentes um do outro. E fungos participam de duas dessas relações mutualísticas mais famosas, que é o líquen. O líquen, na verdade, não é um ser vivo. Muitas vezes, quando a gente vê os líquens, né, nos troncos de árvores, são essas estruturas aqui, a gente tende a achar que é um ser vivo, é uma alga, mas na verdade são microalgas, então unicelular, associadas a fungos, associadas a hifas. Muitas vezes pode ter cianobactéria também associada aí a esse fungo, mas em geral é microalga. E esse fungo, ele está ali participando junto com a alga de uma forma muito interessante, porque a alga ela faz fotossíntese, bem como a cianobactéria. Só que para fazer a fotossíntese, para sobreviver, ela não precisa só de gás carbônico e água, ela vai precisar também de minerais. Os minerais são fornecidos pelo fungo e a água vai ser fornecida pelo fungo. E aí com isso, a alga vai conseguir fazer fotossíntese e parte do alimento que ela produz, ela devolve para o fungo em uma forma de troca, né, de basicamente cooperação. E aí com isso a gente vai observar que esses seres, à medida que eles cooperaram, eles criaram uma relação hoje onde eles são dependentes. A gente não vê esse fungo separado desse grupo de microalgas. E eles vão estar sempre vivendo juntos, tá? Pensando em vestibular, é muito importante conhecer as vantagens para cada um, tá? Isso já foi perguntado muito em discursivo. Então lembrando, o fungo ele vai ganhar um alimento, enquanto que a alga vai ganhar os sais minerais e a água. E mais recentemente foi cobrado da UERJ o caso da micorriza. O nome já indica pra gente o que trata, né? Mico vem de fungo e risa de raiz. Então é uma associação mutualística entre fungos e raízes de plantas. A gente vai observar geralmente na raiz essa coloração esbranquiçada aqui. Isso aqui é a presença das hifas aqui embaixo do que a gente chama do micélio vegetativo. Então repara que o micélio ele meio que se enrola nas raízes dos vegetais. E qual é a estratégia aqui? Ao enrolar-se na raiz dos vegetais, aumenta a superfície de contato com o ambiente ali, com o solo. E com isso a absorção de água vai ser
muito maior. Então, de uma forma ali um pouco indireta, o fungo aumenta a absorção de água por parte desse vegetal, bem como o aumento de sais minerais que esse vegetal vai acabar absorvendo. Em geral, a gente vê que plantas que têm associações a fungos, que têm micorriza, vão acabar se desenvolvendo muito mais, crescem muito mais por causa do aumento nos nutrientes obtidos a partir do solo. E qual é o ganho aí de troca que o fungo recebe? Mais uma vez, o fungo vai ganhar o alimento, tá? Então ele ganha o alimento para que ele fique ali enrolado, formando esses nódulozinhos, aumentando a superfície de contato, aumentando assim a absorção de água e sais minerais. E já chegando aí um pouquinho perto do fim, a gente vai falar um pouquinho da aplicação, na verdade, das aplicações que os fungos têm na nossa sociedade, que é algo que também aparece com uma certa constância no vestibular. Vale lembrar que os fungos são grandes competidores com as bactérias e por isso a gente descobriu que alguns fungos produzem toxinas para as bactérias. Isso, na verdade, conta aí a história do primeiro antibiótico que foi descoberto pelo grande Sir Alexander Fleming, né, que descobre a penicilina através de um estudo que muitos dizem que foi por acaso, ele nega, ele fala que foi proposital, na qual o fungo Penicillium acaba se misturando à cultura bacteriana que ele tinha e percebe-se que o fungo Penicillium produz uma toxina que mata bactérias, que ele vai chamar de penicilina. A penicilina ela é só a primeiro dos nossos antibióticos, porque a gente começa a perceber essa relação fungos e bactérias e começamos a descobrir a partir daí aceleradamente uma série de toxinas para bactérias. Isso foi muito importante porque doenças bacterianas como tuberculose, como sífilis, matavam muitas pessoas e com a descoberta desses remédios, desses medicamentos, a gente consegue controlar essas doenças. Lembrando que os antibióticos hoje podem ser sintéticos também, então não são dependentes de fungos, e muitas vezes a gente tem que repensar o uso desses medicamentos, porque a gente começou a usar de uma forma descontrolada, desenfreada e de uma forma errada, a ponto que a gente está aí desenvolvendo por uma seleção de resistentes cada vez mais bactérias super resistentes a antibióticos, tá? Outro ponto muito importante dos fungos é o ponto alimentício, né? Então a gente usa a levedura no nosso cotidiano para fermentar certos produtos. Então a gente faz isso, por exemplo, para produzir bebidas alcoólicas como a cerveja e o vinho, onde a gente vai observar a produção de cerveja a partir da fermentação por parte da levedura do malte e no caso do vinho a fermentação da uva. A gente vai ver também esse fermento biológico, a levedura, a Saccharomyces cerevisiae, sendo presente na produção de pães, de bolo, de pizza e muitos outros produtos que crescem em tamanho. Vale lembrar, a gente já falou disso em citologia, mas ainda assim, por que a massa cresce? Porque o fungo faz fermentação alcoólica. Então ele produz o álcool e produz o gás carbônico. O gás carbônico dá a primeira crescida. Quando a gente joga o pão, o bolo no forno, o álcool evapora e com isso ele cresce pela segunda vez. E vale dizer que aqui a gente já tem um potencial até econômico, porque a gente percebeu que essa fermentação poderia ser usada para a produção de álcool para combustíveis. Aqui no Brasil, muito importante a presença do etanol. Então, mais uma vez, os fungos participando do nosso cotidiano, tá? Além disso, tem alguns fungos que têm o potencial alimentício só de ingerir, né? A gente falou do shiitake, do shimeji, do cogumelo Paris, do champignon e muitos outros, tá? E tem um assim, aí é malefício na questão de saúde, né? Então a gente vai ter alguns fungos causando doenças. É o caso do pé de atleta, é o caso da frieira, é o caso da candidíase. E sobre essas doenças, eu gosto de citar pelo menos duas, tá? Porque quando a gente fala de micoses em termos geral, a gente acaba ficando muito restrito, vamos colocar assim. Porque poucas doenças são muito distintas ou caem em vestibular de uma forma aí bem peculiar. Primeiro é importante dizer, o fungo ele vai acabar crescendo no local que é escuro, úmido, tá? Esses são os dois pontos aí mais importantes para eles. Um ambiente com temperatura regular também ajuda. É por isso que a gente vê, por exemplo, frieira, pé de atleta, onde? No pé da pessoa que fica muito suada. Então, um ambiente bem úmido, é um ambiente controlado de temperatura e é um ambiente ali bem escuro. E a mesma coisa pode aparecer no caso da candidíase. Então a candidíase ela é uma doença provocada por um fungo, Candida albicans, que já existe, tá, dentro do nosso corpo. Ele é um fungo que é simbionte com a gente. Em tese ele está de boa aqui agora, nesse exato momento. Só que ele é um fungo que só está de boa porque ele está competindo com bactérias no local. A cândida fica, por exemplo, na língua e fica também na região do pênis, na região vaginal. Lá ela vai ficar protegendo a gente contra outras possíveis infecções por ocupar aquele espaço, mas em certos casos ela pode se multiplicar mais do que deve e provoca a doença que a gente chama de candidíase, que vai levar a uma dificuldade urinária, uma vermelhidão local e uma coceira muito intensa.
A principal forma de você acabar tendo essa multiplicação excessiva é através do ato sexual desprotegido. Caso um dos indivíduos esteja com essa cândida já aumentada, ela pode acabar levando a uma infecção por cândida também no outro parceiro ou na outra parceira. E a gente tem que entender que ali reforça-se a ideia do uso de preservativo como profilaxia. Mas muitas vezes você vai desenvolver mesmo sem ter o ato sexual. E aí, nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado. Eu mesmo, acho que com 11 anos, por aí, eu desenvolvi. E qual foi a principal razão no meu caso? Era o uso de antibióticos. Eu tinha passado por uma dosagem de antibiótico bem forte, eu tive um probleminha bacteriano na garganta, e aí com isso eu tive a morte das minhas bactérias patogênicas, mas também as minhas bactérias simbiontes. E aí com isso, ao matar as minhas bactérias boas, eu deixei o caminho aberto para o fungo cândida se multiplicar. Então é muito comum, pós aí um momento de dosagem mais alta de antibióticos, a gente passar por um caso de candidíase, que nos homens muitas vezes é chamado de balanite, tá? Agora, a candidíase, ela também pode aparecer de outras formas. Ela é muito comum, por exemplo, em época de verão, quando a gente vai à praia, fica o dia inteiro na praia ou piscina e fica com a roupa molhada o dia inteiro. Então eu estou criando um ambiente úmido, com temperatura controlada e escuro. Isso vai acabar sendo muito bom para o fungo se desenvolver e crescer. E aí é mais comum em mulheres, nesse caso, desenvolver a candidíase, caso ela não cuide da região ali do canal vaginal. Muito importante dizer que é um fungo que a gente tem, então ele não vai matar a gente nem chegar a sintomas graves, tá? Você vai ter que controlar a infecção, porque isso é importante para parar a coceira, parar a dificuldade de urinar. Em geral, você faz isso com uma pomada antifúngica, tá? No caso das mulheres, tem uma pomada que tem que ser colocada dentro do canal vaginal. No caso dos homens, é passado sobre o pênis. E essa pomada é basicamente a mesma pomada, ela tem nomes, obviamente, comerciais, mas é sempre um tipo de pomada que é o clássico cetoconazol, que é uma pomadinha que vai acabar diminuindo a proliferação dos fungos. Agora, a esporotricose, por outro lado, esta é um pouquinho mais perigosa, tá? Ela é um fungo meio assim, muito falado no meio médico, porque ele pode apresentar um risco maior, que é o Sporotrix, e aí aqui tem várias espécies possíveis, tá? Essa que eu coloco aqui, que é o Skenti, vai acabar sendo uma das possibilidades de nome específico. E a gente tem uma forma de transmissão que lembra um pouco o tétano, tá? É o contato com esporos através de feridas e mucosas. Aqui, lembrar que o esporo, de fato, vai ser o que vai levar à formação do novo fungo. Lá, o esporo era só a bactéria na sua forma mais inativa, na sua forma com metabolismo mais lento. Mas de uma forma se você tiver um corte, você vai ter entrada desse fungo e esse fungo vai se multiplicar. Eu tive um amigo de faculdade que teve esporotricose porque ele trabalhava com o Sporotrix. E aí ele não teve um cuidado, provavelmente de higiene, ele coçou o sovaco e acabou tendo o desenvolvimento ali da esporotricose. Provocam lesões cutâneas, que quando controlado cedo são lesões mais leves, mas podem levar a úlceras, que são degradações epiteliais severas. Então, muito perigoso. A profilaxia aqui é uma higiene pessoal e, mais uma vez, o antifúngico. Aqui, em geral, oral acompanhado também da pomada, tá? No caso de candidíase, também é recomendado tomar o oral junto, só para dar conta do recado. Mas eu não gosto muito da ideia de tomar antifúngicos orais, porque, lembrando, a gente tem vários fungos simbiontes aqui que vão ser afetados também pela presença desse remédio, tá bom? Bom, em relação a fungos, é isso, gente. De todos os gêneros, eu acho que é o que menos aparece em vestibular. Para mim é um dos mais curiosos, mais interessantes, mas ainda assim a aula é curtinha mesmo, porque tem pouca informação associada a esses fungos, tá bom? Então, até a próxima. A gente agora segue com animais e a gente se vê, então, numa próxima. Um grande abraço e valeu!